Boa noite. Vamos pegar as nossas Bíblias e abri-las em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel 15, 22. Obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Senhor Deus, mais uma vez agradecemos por esse privilégio que temos de adorar o Senhor através da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender durante essa série de mensagens esse ponto que vamos iniciar hoje. Que devemos obedecer ao Senhor, devemos ter um coração obediente, e possamos desenvolver isso cada dia que estamos caminhando aqui nesse mundo para agradar ao Teu santo nome. Pedimos que a Tua Palavra fale aos nossos corações, para que possamos realmente nos transformar para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Então hoje nós vamos começar aí falando sobre o coração segundo Adão. Obedecer é melhor do que sacrificar. O problema é que nós temos um problema. O coração segundo Adão. Desde o Éden, a desobediência se tornou a raiz de todos os males do coração humano. Adão foi o primeiro a recusar a voz de Deus e seguir a sua própria vontade. E desde então, essa inclinação passou a pulsar nos nossos corações. Passou a pulsar no coração de todos os descendentes de Adão. Saul, o primeiro rei de Israel, é um exemplo claro dessa herança adâmica. Como nós vamos falar dos corações dos reis, para enxergar os nossos corações, temos que começar com o primeiro rei aqui de Israel. E ele é um exemplo claro do coração segundo Adão, dessa herança adâmica. Sua história é profundamente trágica. Ele começa a sua trajetória por expectativa, cercado de expectativas, né, que as pessoas tinham a respeito dele, cercado de honra e promessa divina. Seu nome ecoava nos lábios do povo. Sua altura impressionava, sua aparência impunha respeito. Deus o escolheu, o profeta o ungiu e o povo o aclamou. Mas assim como Adão, o que parecia promissor, revelou um coração descompassado. Um coração descompassado com o céu, com a vontade de Deus. O problema não estava na sua origem, nem na sua aparência, nem na sua posição. Estava no coração. Um coração que preferia sacrificar do seu jeito, em vez de obedecer ao modo de Deus. Sacrificar é bom, mas obedecer é ainda melhor. E nós vimos nessa história de Saul, que ele preferia fazer algo do jeito dele do que fazer da forma como Deus queria. E para chegarmos a um diagnóstico, precisamos entender os sintomas. Então, durante esse tempo que estaremos falando sobre o coração, temos que falar sobre o diagnóstico do coração de cada rei. E nós vamos analisar aqui, fazer um diagnóstico do coração de Saul. E o primeiro sintoma que nós vemos, temos que voltar um pouquinho lá, 1 Samuel capítulo 9, versículos 1 e 2.
um coração inflamado pela aparência. Primeiro sintoma do coração doente de Saul é que ele estava inflamado pela aparência. No versículo 1 do capítulo 9 fala: havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim, era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. De acordo com a narrativa aí de 1 Samuel 9, Saul se destacava por sua aparência. Era um homem alto, ele era bonito e vinha de uma família de influência rica. Começa falando, havia um homem de alta posição. Em outras versões fala homem de muitos bens, ou seja, ele tinha tudo, era alto, bonito e rico. E o texto deixa isso muito claro. Aos olhos do povo, ele parecia reunir todas as qualidades de um rei ideal. Uma aparência, que impressionava em todos os aspectos, de uma família importante, rica ali na sociedade. No entanto, essa escolha, embora permitida por Deus, refletia mais o desejo humano de imitar o mundo e os padrões das nações ao redor do que um coração voltado para a vontade de Deus. Então foi permitido essa escolha. E olha o tipo de homem que Deus acabou colocando ali como primeiro rei. Tudo que o ser humano acha bonito. Inclusive era de uma família aí que tinha dinheiro. Israel, ele queria um rei que inspirasse segurança visível, alguém que liderasse exércitos, alguém que empunhasse a espada e vestisse armadura reluzente. Ou seja, alguém que impressionasse como um líder. Certamente, a aparência e dinheiro fazem a diferença para alguém começar com pompa, não é? Imagina se ele fosse alto e bonito, mas um pobretão. Ele não ia ter condições, às vezes, de ter uma aparência tão bonita, com roupas e tudo mais. Mas ele tinha tudo. Ele era, certamente por causa da influência dele, certamente tinha até uma cultura melhor do que outros, por causa dos recursos que tinha. Então ele tinha tudo para iniciar aí com essa pompa que tanto eles almejavam de um rei. Queriam ser como as outras nações. Deus sabia que Saul se encaixava perfeitamente nesse molde. Desde o início, Saul foi escolhido para ser o rei segundo o coração humano, segundo o coração de Adão. Ele foi escolhido para isso, com esse propósito. É válido lembrar que nos tempos de Jesus, a nação de Israel, ainda não tinha aprendido a lição e queriam um novo Saul. Eles não aceitaram Jesus. Jesus não chegou com pompa, Jesus não chegou como alguém rico, com uma espada, com uma armadura e todo pomposo ali para derrotar os seus inimigos e o Império Romano. Então eles rejeitaram. Eles queriam alguém semelhante a Saul. Saul representava uma verdadeira liderança humana, com base na aparência, força e riqueza, que é o que os seres humanos gostam. É alguém que tenha aparência, que tenha força, que demonstre força e que tenha recursos. No entanto, Deus vê além das aparências. E ao permitir Saul como rei, Deus revela
o contraste entre aquilo que o homem valoriza e o que ele busca. O reinado de Saul se tornou um espelho para expor os perigos de confiar em recursos humanos. Então, quando nós olhamos para a vida desse rei e fazemos alguns diagnósticos, nós podemos perceber que às vezes o nosso coração é meio parecido com ele, ou em querer pessoas como ele, ou em ser como ele. Então, o primeiro sintoma que vimos aí, um coração inflamado pela aparência. O segundo sintoma, lá em 1 Samuel 10, capítulo 10, versículo 9. O segundo sintoma é um coração superficial e inseguro. Diz assim o versículo: assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração. E todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Ele recebeu um novo coração. Os sinais foram cumpridos de fato. Em 1 Samuel 10, Saul é ungido rei. O texto afirma que naquele dia Deus transformou o coração dele. Mas essa mudança inicial não criou raízes profundas. Ele teve esse privilégio de se tornar um rei, de ter um coração transformado, para poder assumir aquela missão que ele tinha. Mas o coração dele não teve raízes profundas. Saul se escondeu no dia da sua proclamação, no versículo 22 fala isso. A princípio, dá a impressão que ele estava sendo humilde, ele não queria se aparecer diante das pessoas como um rei, mas na verdade isso revelava insegurança e provavelmente medo. E o medo, quando governa o coração, se torna um conselheiro traiçoeiro. Nessa série de mensagens nós falaremos muito sobre aconselhamento. A ideia é que eu vou querer ser um pouco mais prático também. Uma das coisas que eu aprendi estudando aconselhamento, e o pastor Evandro sempre fala isso, que é dos mais estudados entre nós sobre aconselhamento, ele sempre fala, o melhor lugar para aconselhar é no púlpito. Porque aqui eu tenho todos juntos ao mesmo tempo. E eu posso aconselhar para que vocês também possam aconselhar. Então essa série de mensagens falando sobre o coração, que é o problema central de todo mundo, é excelente para conselhos. Então falaremos muito sobre aconselhamento. E um dos conselheiros mais traiçoeiros que tem no nosso meio é o medo. Ele é um conselheiro que está aí. E veremos que entre esses muitos conselheiros existem muitos maus conselheiros. Embora Satanás seja o verdadeiro conselheiro mor, vamos pegar, qual que é o conselheiro mau principal de todos? Satanás, que fica nos buzinando coisas erradas na nossa cabeça para tomarmos atitudes erradas. Então ele está aí para isso, é um conselheiro real, ele existe. Ele distorce a palavra, ele distorce várias coisas para que nós sigamos o caminho errado. Então ele é o principal. Então, mas embora ele seja o verdadeiro conselheiro mor, por trás dos enganos do coração humano, o medo é uma das suas ferramentas mais eficazes. Um conselheiro interior que frequentemente dita escolhas, afasta da confiança em Deus e distorce a verdade. O medo faz a pessoa ver coisas que não existem. E pode ser medo para os dois lados. Um exemplo simples: alguém que está com medo, por exemplo, com relação à saúde, o medo faz que a pessoa fica indo no médico o tempo todo. O medo faz que tem pessoas que são hipocondríacos, que tomam remédio demais por causa do medo. Tem medo de morrer, tem medo de ficar doente, tem medo disso, tem medo. Mas outros, por medo também de saber o que vai acontecer, não vai no médico nunca e não toma remédio.
Então o medo, ele pode ir tanto para um lado quanto para o outro, mas vai dar o conselho errado. Ele sempre é um conselheiro que pode dar o conselho errado. Nem sempre, né? Por isso, aliás, essa palavra sempre é muito forte, porque às vezes é bom ter medo em alguns casos, né? Mas a maioria das vezes ele vai exagerar para que tomamos a atitude errada, e Satanás usa essa ferramenta chamada medo para distorcer, atrapalhar, tomarmos escolhas erradas e nos afastarmos da verdade. E Saul, ele começou bem. Ele começou com 76 vitórias sobre os amonitas e os filisteus. Mas sua insegurança e sua superficialidade não tardaram a emergir. O coração que Deus transformou não foi cultivado. O dom recebido não foi nutrido com fé. Ele recebeu, mas não aprofundou. Começou bem, mas terminou mal. Todo mundo sabe o fim de Saul. Além dos sintomas da aparência e insegurança, o terceiro sintoma é a arritmia da obediência. Em 1 Samuel 13, indo um pouquinho mais à frente, Samuel 13, e o versículo 14 também, nós temos aí o terceiro sintoma. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou este homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Um coração aí com arritmia. Terceiro sintoma, descompassado, não fazendo aquilo que tem que fazer. Daqui em diante, eu vou chamar a natureza, a velha natureza do homem, de natureza saúlica. Para a gente entender, para fazer uma comparação aí sobre o que é o coração humano, coração de Adão, coração de Saul, porque Saul e Davi são bem opostos, e todos nós lembramos muito bem quem era Davi e quem era Saul. Então, natureza saúlica. Então eu vou chamar a natureza saúlica aquela tendência humana de ser desobediente. Quando estamos falando de natureza saúde, se estiver falando sobre isso, é a tendência de ser desobediente, marcada pelo orgulho e por um desejo constante de agradar aos homens, em vez de se render a Deus. Isso é a natureza saúlica. No Novo Testamento, essa natureza é chamada de velha natureza. Essa velha natureza é a natureza pecaminosa que todos nós herdamos de Adão. Mesmo quando nós nos convertemos, recebemos uma nova natureza, ainda continuamos com essa velha natureza. O pecado adoeceu o coração humano, que hoje vive de aparência e é medroso, é temeroso, pois não confia plenamente em Deus. Essa condição não era algo especial de Saul, mas uma realidade presente em todos nós. A diferença é que alguns possuem apenas a natureza pecaminosa. Infelizmente, aqueles que não são convertidos, não têm Cristo como Salvador, só têm a natureza saúlica. Aí está numa situação muito pior. Só tem a natureza pecaminosa, enquanto que os convertidos a Cristo carregam tanto a natureza velha quanto a nova. E lá em Romanos capítulo 6, diz que se permitirmos essa velha natureza
ainda pode reinar em nossos corações. Está vendo porque o tema de reinar, usando os reis, para mostrar os sintomas dos corações e como devem ser tratados, está ligado diretamente conosco o tempo todo, porque o pecado ele pode reinar em nossos corações, mesmo tendo a natureza nova. É uma realidade. O primeiro grande sinal da enfermidade interior de Saul aparece aqui em 1 Samuel 13, diante da pressão da guerra, da ansiedade crescente do povo e da demora de Samuel. O coração do rei revelou sua verdadeira condição. É nesse momento que você consegue ver o coração das pessoas. É quando tem pressão, é quando tem aquela ansiedade por uma determinada coisa. A espera, às vezes, vai revelar o coração de alguém. Essa doença espiritual, até então não revelada, porque até então, né, Samuel aparentemente, aliás, Saul aparentemente era alguém muito bom, né, estava tendo vitórias, a coisa estava dando certo. Mas essa doença espiritual ainda não tinha sido revelada, ela manifestou-se num gesto impulsivo e desobediente. Saul ofereceu ele mesmo o sacrifício, usurpando uma função que não era dele. O gesto, embora revestido de religiosidade, expôs um coração dominado por medo, ansiedade e desejo de controle, desejo de mandar, de fazer do jeito dele. Em vez de confiar, ele tentou manipular a mão de Deus, sendo impaciente e agindo antes do tempo. Deus não se impressiona com gestos religiosos quando o coração está descompassado. Esse é o terceiro sintoma, coração com arritmia. Deus não se impressiona com o coração descompassado. E através de Samuel, ele recebeu o diagnóstico do coração dele. Olha o que diz aí: já agora o Senhor teria confirmado o teu reino, mas agora teu reino não subsistirá. Ele recebeu o diagnóstico direto ali de Samuel. E isso nos leva ao quarto e último sintoma do coração segundo Adão, no coração de Saul, da natureza saúlica. O quarto sintoma é resistência à verdade. Continuando um pouquinho mais, 1 Samuel 15, nós começamos em Samuel 15, voltamos lá para o 9, agora chegamos de novo no 15, no versículo 22, nós temos aí: obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O golpe final vem em 1 Samuel 15, quando Deus ordenou Saul a destruir completamente os amalequitas. E ele fez isso. Ele poupou o rei Agag e o melhor do gado. Quando ele foi confrontado por Samuel, Saul tentou justificar o injustificável. Ele disse: foi para oferecer ao Senhor. É por isso que eu trouxe todo o gado. Ele estava tentando justificar a desobediência dele, falou para matar tudo, e ele não fez. Não, mas eu fiz porque eu trouxe para o Senhor. Deus responde com uma das declarações mais fortes da Bíblia: obedecer é melhor do que sacrificar. Ele trouxe o melhor dos amalequitas para sacrificar para o Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Seria mais ou menos como alguém que vai para algum lugar, pega toda a riqueza, todo o seu ouro e quer dar de oferta para a igreja.
vai ouvir a mesma coisa do Senhor se tiver com o coração que não for um coração puro, verdadeiro, que está fazendo aquilo que é agradável ao Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Saul mostrou a característica central da natureza saúlica: não há arrependimento verdadeiro, apenas medo das consequências. Que é uma das coisas, né, que eu acho que o Guinaldo estava falando aqui com relação às crianças. Nós temos que ensinar sobre os corações delas, para elas não ter medo das consequências, mas fazer a coisa certa com o coração correto. E muitas vezes elas fazem as coisas por causa do medo da consequência. E a natureza saúlica é exatamente isso. Não há arrependimento verdadeiro, apenas medo do que vai acontecer. Ele não se quebrantou, ele tentou manter as aparências, ele pediu perdão até, mas exigiu honra diante do povo. Estava mais preocupado com a aparência do que com a obediência. Foi aí que o Espírito do Senhor se retirou dele, e Deus começou a levantar Davi. Eu quero aqui mostrar algumas características, comparando, né, fazendo um comparativo entre esses dois tipos de coração. Primeiro, com relação à motivação. Saul, a motivação dele para fazer as coisas, medo dos homens. Davi, temor de Deus. Motivação correta. A gente não tem que temer os seres humanos, nós temos que temer a Deus. Nós temos que obedecer a Ele. Uma outra reação, uma outra característica, reação ao erro. A pessoa foi exortada, foi mostrado para ela que aquilo está errado, que foi o caso aí de Saul. Como que ele reagiu? Justificativa e orgulho. Isso é um indício de um coração doente. O coração, quando a gente mostra, a Bíblia fala isso é o que Deus quer, essa é a obediência que Deus está pedindo aqui. E a pessoa justifica, mas sabe por que eu não estou desobedecendo, não estou obedecendo? Porque nesse caso, nessa situação, e aí tenta justificar o injustificável. Esse é um coração da natureza saúlica, né? Reação ao erro, tenta justificar uma coisa que não tem como justificar, porque Deus é claro. No caso do coração davídico, o arrependimento sincero, apontou o erro, mostrou, se arrepende. Errei, pequei contra o Senhor, não vou fazer mais isso. Essa é a reação correta ao erro. Característica com relação à obediência. A obediência é parcial e interesseira quando o coração está doente. O coração de Saul mostrava isso. Obediência parcial, mandou matar todo mundo, matou uma boa parte, mas ainda deixou um e ainda pegou os animais. Obedeceu parcial. Tinha algum interesse com aquelas coisas que ele estava pegando ali. A obediência de Davi era quebrantada e completa. Pegando o exemplo prático então, no dia a dia, nós pedimos para os meninos limpar a casa. Eu estou falando de geral, não só os meus, porque eu sei que outros fazem isso, ou deveriam fazer pelo menos, porque eles têm que aprender a fazer isso. Culturas mais evoluídas como o Japão, né, os filhos trabalham nas fábricas, eles aprendem. Meu tio, ele trabalhou no Japão por um bom tempo, e ele falou que nas empresas, às vezes tinha os bonés que identificavam quem que era o dono, por cor. De vez em quando tinha um menino que começava a trabalhar lá, que pelo chapéu você sabia que era filho do dono, ou neto. Mas ele ia trabalhar de faxineiro, limpar, para coisar. Por que isso? Para ele aprender a dar valor nas coisas. E aqui no Brasil muitas vezes isso não acontece, né? Mas a gente tem que ensinar a fazer coisas assim. Mas vamos pegar os filhos de modo geral. Você manda limpar a casa, ele obedece, ele limpa.
mas só que não tira o sofá do lugar, não puxa os móveis, não ergue o tapete. Ele limpa por fora, por geral, o caminho do padre, como minha mãe falava. Ele obedeceu, mas parcialmente. Esse é o tipo de obediência de Saul. Não é completa. É aquela obediência que, se eu for lá, e já aconteceu de eu fazer isso, você puxa o sofá. O que é isso que está aqui debaixo? Tem tudo quanto é tipo de coisa lá. Isso é obediência parcial. E é a mesma coisa que desobediência. Não muda nada. Desobedeceu. Só fez para inglês ver. A obediência é aquela que é completa. Nós pegamos exemplo, uma coisa que é muito comum em todas as igrejas, em todos locais que tem jovens. Chega uma época que o jovem tem a bela ideia de querer namorar alguém que não é crente. Não é porque não é da igreja, porque às vezes as pessoas falam, não é da igreja, não pode namorar. Não, é porque não é crente. Se for crente, for de outra igreja, não tem problema. Aí, isso acontece. E aí a Bíblia fala, não pode, porque é julgo desigual. Está lá, é claro, se desobedecer, vai acontecer mais ou menos como aconteceu com Sansão, que desobedeceu, casou com outra, e viu o trágico, chegou a morrer no final. E a gente fala, isso é julgo desigual, isso é desobediência se fizer. Então, obedece parcialmente, não assume, não faz a coisa clara, fica meio que aqui, vamos ver, tentar dali, fazer alguma coisa, trazer para a igreja. Tem várias coisas que pode tentar fazer, mas não obedece. Isso é obediência parcial, que é desobediência do mesmo jeito, e vai ter a consequência como Saul teve. É uma coisa que temos que falar com frequência, porque principalmente na nossa igreja, que tem um monte de jovens, essas ideias podem surgir na cabeça de algum. E a instrução com a Bíblia, nesse caso, é clara como a luz do dia, não tem mais nem menos, é sim ou não, pode ou não pode. Agora, a obediência é, não vou fazer, e pronto, e se arrepende, e acabou. Característica final entre a comparação, o alvo final, em tudo isso que nós falamos, em qualquer área. No caso de Saul, é a aprovação popular. É aquilo que a gente fala, às vezes faz para pessoas verem. Ou se está escondendo das pessoas. Talvez eu não estou sabendo o que alguém está fazendo, e eu não tenho como fazer nada. Tudo bem, está encobrindo ali, está desobedecendo. Mas a aprovação final, o alvo final, é a aprovação divina. Deus sabe que debaixo daquele sofá não foi varrido. Ele vê. O coração obediente, ele vai obedecer porque ele entende quem que é Deus. Não adianta querer enganar. O alvo não é as aparências, não é as pessoas, não é tentar enganar um ou outro. Esse é o coração doente, o coração saúlico. Um coração que está com problema. Um coração sadio, ele entende que Deus está vendo e ele precisa da aprovação divina. E a pergunta é, Deus está aprovando isso? Ou você vai fazer como Saul? Mas é porque eu fiz. Obedecer é melhor que sacrificar. Sabemos que Davi não era perfeito. Como qualquer ser humano, ele também pecava. E por vezes seus erros eram graves. Podemos dizer que ele, quando errava, ele errava bonito. Fazendo aqui uma ironia. Que na verdade ele errava gravemente. A diferença estava no seu coração. Em Davi se via um quebrantamento que nunca se via em Saul. Ele possuía uma sensibilidade espiritual que mantinha-o voltado para Deus, mesmo após grandes falhas. E quando essa sensibilidade parecia cauterizada, porque o que é sensibilidade cauterizada? A pessoa peca tanto, faz tanta aquela coisa errada, que ela acaba achando que está normal.
ela nem vê mais como pecado. Então tem algumas situações que a gente fala, não, isso aí já está cauterizado. Então quando parecia estar cauterizado, quando ele era confrontado, sua reação não era de resistência, não era de justificativa, mas de arrependimento sincero. A natureza davídica representa a nova natureza. O fato de ser salvo vai fazer diferente. Um coração transformado, que deseja obedecer e se arrepende quando é confrontado pela verdade. E a verdade é a palavra. Diagnóstico final. Quando eu falar diagnóstico final aqui é porque é conclusão. Classificação do coração aqui do rei: doente. Sintomas: insegurança, desobediência e orgulho. Consequência: rejeitado por Deus. O coração doente é rejeitado por Deus. É por isso que temos que ensinar nossos filhos a ter um coração saudável, um coração que obedece, porque as consequências podem ser doloridas, difíceis e pesadas quando a pessoa é rejeitada por Deus. Mas a boa notícia é que enquanto estamos vivos, ainda há tempo de tratar o coração espiritualmente doente. Porque às vezes o coração físico tem problemas para ser tratado, né? Mas o coração que nós estamos falando aqui, espiritual, pode ser tratado, pode ser curado pela palavra de Deus. A vida de Saul foi registrada nas Escrituras justamente para nos servir de alerta, para podermos perceber que existem pessoas que têm corações doentes. Deus ainda procura corações que se voltem a Ele com sinceridade, que escolham a obediência em vez da aparência, que escolham o arrependimento em vez da justificativa, que escolha a obediência ao invés de fazer algo que aparentemente para os homens é bom. Não somos prisioneiros ou escravos da velha natureza. Em Cristo somos livres e podemos ser transformados dia a dia. Para abandonar um coração doente é preciso o quê? Humildade, é preciso fé, é preciso dependência da palavra de Deus e coragem para obedecer. Se não tiver coragem para obedecer, é muito difícil. Aparentemente é muito mais fácil ser medroso, covarde, se esconder atrás dos pecados e das justificativas, do que ter coragem de assumir que está pecando e que precisa de ajuda e que precisa se arrepender e que precisa ter um coração transformado. Precisa ter coragem para fazer isso. E nós não somos escravos da natureza pecaminosa. Que o diagnóstico de hoje do coração de Saul, que esse diagnóstico ele possa nos levar a tomar uma decisão sincera, permitir que o Espírito Santo realize em nós aquilo que Saul se recusou a permitir. Uma transformação profunda, constante e verdadeira. Nascemos com um coração moldado pela natureza de Adão, mas pelo novo nascimento recebemos um novo coração. Esse novo coração, espiritualmente falando, passa a conviver do lado direito do antigo coração. Coloco o novo coração aí à direita, simbolizando a palavra de Deus. É aquele coração que obedece à palavra de Deus, que obedece à verdade, que está de acordo com os padrões de Deus, de acordo com a justiça, aquilo que é correto. É um coração que convive com a velha natureza, até ser plenamente transformado num coração segundo Cristo. Enquanto estivermos vivos, precisamos lutar para que o novo coração
transformado por Deus, domine sobre o velho, inclinado pelo pecado. Minha esperança é que ao longo dessa série de mensagens, possamos crescer juntos nesse processo de sermos fortalecidos nessa jornada em busca de um coração transformado para a glória do nosso Deus. Senhor, mais uma vez, agradecemos que podemos ver na Tua palavra esses sintomas de um coração doente. E podemos ver também que há solução. Que o Senhor, através do Seu Filho que veio a esse mundo, hoje nós podemos ter um novo coração. E podemos trabalhar para que o nosso velho coração não ganhe, não seja mais forte do que o novo. Pedimos que Teu Espírito Santo use a Tua palavra para que lutemos para vencermos as mentiras que o inimigo prega a respeito de algumas coisas. Que a verdade seja aquilo que nós buscamos, a obediência seja o que almejemos todos os dias, para a honra e glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus que oramos e pedimos essas coisas. Amém. Será que nossos filhos têm esse coração igual ao de Saul e quer justificar as coisas? Estava sentado ali, o pastor falando, e na mesma hora eu olhei para a Sara e falei, e tal coisa. Eu falei, não, mas não é, já foi querer justificar já. Mas isso não é só com os nossos filhos, né? Nós também somos tantas vezes assim. Deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Convidar os irmãos para se colocarem de pé mais uma vez, para cantarmos Te dou minha vida, Senhor. Meu coração